Aê, estamos de volta mais uma vez ao vivo, diretamente da geladeira chamada Japão. Estamos congelando aqui pertinho do Monte Fuji mais ou menos, porque dá umas 2 horas de distância, mas tá frio, minha gente. Ontem ventava um absurdo com sensação térmica de -11 e temperatura de 0. Tava uma maravilha, coisa maravilhosa, maravilhosa. Gente, Carlinhos Villaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do Motiori, o nosso espaço na internet pra gente conversar sobre bem-estar, desenvolvimento pessoal e saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre redes de apoio na maternidade atípica e no finalzinho você vai receber um spoilerzinho porque a gente vai apresentar um projetinho novo que está nascendo aqui no Japão e para isso eu convidei Jamile Sugawara e Vanessa Villani para conversar com a gente. Mas antes de chamá-las para a apresentação, alguns recadinhos básicos. O Motiori Podcast ele é gravado com transmissão ao vivo para Facebook, Instagram e YouTube, mas você ouve ele editado na versão em áudio no Spotify e nas plataformas de podcast. Que aí para você que gosta de ir na academia, ouvir no caminho, você não precisa ficar com a tela ligada, você consegue ouvir ele depois. Então a gente grava e alguns dias depois ele está disponível no Spotify. Se você segue a gente na página do Facebook, na Becast JP, ou no canal do YouTube, na Becast JP, é o canal da produtora, da minha produtora, na Becast Podcasts e Multimídias. É só legal você saber que no canal da produtora, eventualmente entram outros projetos. Se você quiser ouvir apenas o Motiori, é legal você seguir no Spotify e seguindo o canal você fica sabendo quando tem transmissão ao vivo e você tem a oportunidade de interagir nos comentários, o que é muito lindo. Informação importante 2. Dia 22 de março, na cidade de Toyohashi, a gente tem um encontro presencial dos ouvintes do Motiori Podcast. E a gente vai falar sobre a saúde mental do homem. A gente vai ter um psicólogo da Sabja, a gente vai ter apoio de outros empreendedores da comunidade, vai ter uma recepção com um cafezinho, um pãozinho, a gente vai ter ali um coffee break para a gente se conectar e depois a gente vai gravar um episódio presencial com a participação dos ouvintes. Então, se você quiser participar, dá uma olhadinha no link da bio, faz a sua inscrição, é gratuito, a gente só vai fechar com 50 participantes para poder servir o coffee break direitinho e a gente ter lugar para todo mundo sentar e ficar divertido. Outra coisa importante é referente a din-din, caso você vá gastar na Amazon Japão ou na Amazon Brasil, lembre-se de que no @nabecastjp, que é o meu Instagram, lá no link da bio tem botãozinhos para você comprar pelo meu link de afiliado na Amazon. E a Amazon passa 2, 3 moedinhas aqui para a Nabecast e eu posso investir na produção do Motiori Podcast. Recadinhos dados, coisa linda e maravilhosa. Inclusive, se você é empreendedor e você quiser patrocinar, você pode entrar em contato comigo pela DM e eu te mando aí a proposta comercial para você ver como é que você pode se tornar um parceiro aqui do Motiori e ajudar a expandir esse projeto, né? Já são 103 episódios, contando esse que a gente está gravando agora, falando de bem-estar, desenvolvimento pessoal, pensando na comunidade brasileira no Japão. Muita gente pergunta se eu faço podcast, eu digo que sim, mas podcast é a minha ferramenta. O que eu faço é empreendedorismo social. Eu quero gerar transformação através de comunicação digital. E para potencializar o impacto positivo desse projeto, a gente precisa de parceiros para poder contratar profissionais para a gente poder distribuir melhor a mídia que a gente produz, que é o podcast. Dá para cortar em vídeos curtos, fazer postagem em blog, citações, enfim, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Recados dados, coisa linda e maravilhosa. Agora vamos chamar Jamile Sugawara, estreando aqui no Motiori Podcast. Olá! Olá, boa noite a todos. Pessoal do Japão, bom dia pessoal do Brasil, né? Do mundo. Muito bem, seja bem-vinda. E Vanessa Villani, olá! Boa noite, satisfação participar. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Agora vocês são da família Motiori, então agora dá para ficar pegando no pé de vocês direto. Muito bem. Combinado. Gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre redes de apoio na maternidade atípica, pensando, né, na importância que tem o acolhimento e o incentivo no dia a dia de uma família que tem aí crianças atípicas, né, no seu contexto.
Mas antes da gente pensar um pouquinho sobre o tema, Jamile, vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Eu sei que muita gente aqui no Japão te conhece, mas muita gente também não te conhece. Então, por gentileza, conta um pouquinho quem é você. Olá, me chamo Jamile Sugawara, eu estou no Japão há 30 anos e há exatamente tenho 2 filhos, um de 25, que vai fazer 17. Então, há 15 anos atrás, Carlinhos, vou tentar resumir para a gente chegar no ponto muito importante, né? Desse momento que eu também sou muito grata pelo espaço, porque é um assunto muito importante para as famílias atípicas, mesmo porque a gente vê tantos noticiários tristes também, que possamos passar notícias felizes. Há 15 anos atrás eu recebi a notícia que o meu filho tinha autismo, né? O diagnóstico de autismo. E hoje a gente vê a demanda aí a importância da informação, né? Não só na internet, mas profissionais que a gente encontra muito mais do que 15 anos atrás. Isso eu estou falando, pessoal, da realidade do Japão. Uhum. A demanda de profissional naquela época não era tão grande, e especialista também. A gente tem que sempre pontuar, eu como uma mãe atípica que já tenho e vivo isso há 15 anos, pontuar da gente buscar profissionais que estejam capacitados em trabalhar também nessa área, né? E que entendam dessa área. Então, assim, há 15 anos atrás a gente recebeu o diagnóstico de autismo dentro da nossa família. E lembra-se sempre que qualquer diagnóstico ele é dolorido, ele não é fácil. E depois de passar por aquela aceitação, veio todo o amor. Lembrando sempre que a gente nunca deve... Eu sempre falo, é o meu filho, independente de um diagnóstico. Ele sempre vai ser meu filho. Então, naquela época, a gente se viu sozinho, porque a gente não conhecia ninguém, a gente nunca tinha ouvido falar do autismo, a gente não sabia que tinha os graus, né? Que é o severo, o moderado e o leve, que muitas vezes estão mudando aí, vamos já simplificar, né, Vanessa, para que todos já entendam. Então, assim, o meu filho foi diagnosticado na época com autismo severo, porque ele não falava, ele não interagia, ele tinha muita seletividade alimentar, ele tinha distúrbio do sono, ele tinha tantas coisas que, na hora que fecharam o diagnóstico, é severo, principalmente por questão da fala e muita agitação, muito hiperativo. E eu tive a oportunidade de ir ao Brasil para fazer uma triagem com uma equipe multidisciplinar. A gente recebeu o diagnóstico no Japão, porém, eu não satisfeita como mãe, aquele sentimento, será que é isso mesmo? Será que está certo? E fui buscar recurso ao Brasil, aonde a gente passou com vários profissionais, e eu em busca de... Será que é isso mesmo? Porque assusta um diagnóstico, é dolorido, sabe? Eu conversei com uma psicóloga, ela estava explicando, inclusive, que é natural e as pessoas deviam encarar isso com naturalidade, que são as etapas do luto, né? As fases do luto no diagnóstico. Que às vezes a mamãe, ela fica, ou o papai, né? Fica constrangido de ficar com raiva, de se sentir frustrado, de querer chorar. E às vezes muita gente que está em volta também não entende isso e fala, não, deixa disso. Não, tem que deixar, né? Tem o momento da raiva, tem o momento de você não aceitar, né? Da negação, de querer botar a culpa em alguém, né? Às vezes se for uma pessoa de fé, né? De xingar Deus de madrugada, falar assim, é um sem vergonha, como é que você fez isso comigo? Mas faz parte, né? Natural, se a gente não se permitir passar por isso, acho que acaba fazendo muito mal no processo, né? Tem que viver isso, né? Com naturalidade, né? Encarar com naturalidade, se permitir viver isso. Sim, sim. São, igual você falou, né? Passar por todas as fases que a gente passa na vida, mas assim, chega como uma bomba inesperada. E agora? E quando realmente fechamos um diagnóstico correto,
passei por muitos, eu vou ser muito sincera, eu não aceitei a primeira, quando fechou, não, vamos buscar outros. Eu passei por 3, 4 profissionais até realmente fechar com uma equipe multidisciplinar. Só que na época, eu não conhecia, né? Não sabia. Para qualquer família que recebe um diagnóstico, é algo novo. Se você não for buscar, se você não for estudar, você fica perdido. E graças a Deus eu tive profissionais no Brasil que me direcionaram. E graças a Deus a família teve uma aceitação, né? Lógico, como você falou, passamos por todo esse processo de abraçar, de chorar, de passar noites olhando para o nosso filho e se questionar o porquê. Será que ele ia falar? Será que ele ia conseguir comer o arroz e o feijão junto? Será que ele conseguiria... ele tinha muita sensibilidade auditiva. Jamais eu conseguiria passar um aspirador com ele dentro de casa. Eu não conseguia bater um suco porque o barulho do liquidificador deixava ele, nossa, super agitado. Então, assim, passamos por processos muito difíceis, sabe? E eu falo que cada processo só fez a gente ver o quanto nas pequenas coisas a gente precisa dar mais valor. Aqui em casa eu tenho um filho atípico, a gente está ainda fechando direitinho qual é o diagnóstico, mas quando vai pro liquidificador a gente tem que avisar antes. Falar, vai ligar. Aí ele encosta no sofá, tapa o ouvido e a gente faz o suco e para. Né? Quando vai fazer o aspirador de pó, inclusive o que a gente tem aqui tá ficando velhinho, ele já tá ficando incomodado. Ele consegue tolerar por um tempo, ele não tolera por muito tempo, né? E é engraçado, assim, mesmo quando a gente vai para um shopping, às vezes, dependendo do estímulo no cinema, mas recentemente a gente foi numa loja e tinha muitas cores, porque era um home center, né, que você fica andando dentro, assim, muita gente tocando música, falando informação e luzes e spot. Chegou na metade, ele começou a passar mal. Falou, pai, não tô aguentando, preciso sair daqui. Aí eu coloquei como eu tenho uma suspeita de neurodivergência, de TDAH, eu entendo um pouco o que ele sente. E aí eu coloquei para ele no fone de ouvido aquele white noise, né? Aquele ruído branco com um som de chuva no fundo. Deu 3 minutos, era outra criança. Ele falou, pai, tá ótimo, assim, você quer tirar? Eu falei, não. Aí ele fez o passeio inteiro com white noise, porque acho que elimina, né, a falação, tinha bastante gente na loja, tranquilinho. Mas assim, todo um aprendizado, né, pra gente conhecer e aprender a lidar com isso também, pra gente é novo, né, não só pra ele, né, ele tá se descobrindo, mas pra gente também é novo, né. Que bom, essa questão da sensibilidade auditiva, ela tem que ter muito cuidado, né? Porque pode acabar gerando uma crise. Então, realmente, ter esse olhar mais atento, ele é muito importante. Respeito é fundamental também, né? Às vezes a gente quer insistir em uma coisa que é só ter um pouquinho de respeito, ele se supera no limite dele, e o restante, a gente entende, respeita e fala, então vamos usar alguma coisa que possa te ajudar, né? E não forçar aquilo, né? Porque o forçar também não é o ideal. A gente dessensibiliza, a gente tenta acostumar o mais tolerante possível, mas respeitar é o principal, né? Aproveitar que você está com a voz ativa, Vanessa Villani, se apresente rapidinho pra gente, antes que a gente continue, que a gente vai... São 2 tagarela, eu e a Jamília, a gente vai se empolgando aqui, a gente vai longe. Eu tô quieta por isso, porque eu também sou, entendeu? Então eu falei assim, 3 tagarela não vai funcionar. É podcast, por isso eu digo pra minha esposa, né, de que muita gente reclamava que eu falava demais. Eu arrumei uma profissão onde eu posso até ser pago pra falar, sou podcaster. Não então... é isso aí. Mas, pode falar que não tem problema. Né, exatamente, né? Tem que ir com moderação, mas vamos usar. Mas por gentileza, se apresente para o pessoal. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Minha área acadêmica. Fiz pós-graduação na área da terapia assistida por animais, né? Então, no Brasil eu trabalhava com a ecoterapia e com um cachorro. Fiz em neurociência, alguns outros cursos não de pós-graduação, né, mas cursos para aprimoração mesmo, profissional.
Fiz neuropsicopedagogia, hoje estou cursando o técnico aplicador de ABA, que é realmente quem pode aplicar o ABA, né, nas crianças. Quando você fala aba, o que é isso? Ah, desculpa. Porque no meu contexto, que menininho que já foi muito tempo em igreja, aba, a única coisa que me vem na cabeça é uma expressão antiga que quer dizer pai, de aba pai. Né, que é uma expressão. Eu não faço ideia do que a ele tá gente falando. Tá tão acostumada, porque quem tá ali no meio já conhece, né? Já. É a ciência aplicada ao comportamento, né? Okay. Então a gente tem uma ciência que estuda o comportamento e que essa ciência traz maneiras e formas de trabalhar com esse comportamento para principalmente comportamentos disruptivos, né? Então a gente consegue ajustar, né, esses comportamentos para que a criança não sofra, para que a família não sofra, para que a escola não sofra, né? E é isso. Então, basicamente, pronto. Legal. O seu contato com a questão da criança atípica é via profissão, não é por vivência pessoal. Ok. Na verdade, desde da minha filha do nascimento, né, quando ela tinha aproximadamente uns 4 anos, eu já desconfiava de um TDAH, então eu já comecei a trabalhar com ela nessa época, e cresci trabalhando e falando para ela, né, filha, olha, você tem TDAH e tal, mas ela nunca se interessou em ir para um médico, e a gente vinha assim, né, ela, graças a Deus, conseguiu se desenvolver bem com o trabalho que eu vinha fazendo com ela. Aí, aos 18 anos, acho que aos 18, ela falou, mãe, eu queria, então, ter um diagnóstico realmente pelo profissional, que é o médico, que só ele, né, pode dar, a gente pode encaminhar, né, na verdade. Como ela era minha filha, então ela tinha aquela opção de ir ou não ir, porque de qualquer maneira eu estava ali fazendo o meu trabalho diário com ela. E aos 18 anos ela realmente confirmou, né, o diagnóstico, então eu posso dizer que também sou uma mãe atípica. Ah, legal. Eu digo que eu tenho suspeita de ser um neuroatípico com TDAH, porque quando a gente começou esse processo de entender melhor, né, o jeito que meu filhotinho funciona, eu comecei a estudar, né, sobre autismo e sobre TDAH. E aqui em casa a gente dá risada, porque qualquer coisa que eu pegue, 98% dava certo para mim. Comportamento, atitude, os desafios em relação com o tempo, os desafios em relação a, sei lá, processos, pensamento acelerado, multitarefa. Então, aí eu descobri assim, falar, eu acho que se ele herdou esse gene de alguém, foi do papai. Né? Como eu não tenho o diagnóstico, eu sempre procuro ser responsável e dizer, olha, gente, eu tenho suspeita. Sim, né? Isso é importante. Porque hoje eu tenho interesse. Senão fica aquela história de que todo mundo tem TDAH porque tem algumas características. Todo mundo tem um pouquinho. Não sou por aí, né? Inclusive tem um trabalho na internet, em podcast, que é muito interessante, chamado Tribo TDAH. Que que legal. É uma moça que tem diagnóstico, e o trabalho dela no podcast é ler pesquisas de mestrado e doutorado e produzir conteúdo. Ela lê e produz Nossa, que bacana. É uma rede de apoio para quem tem TDAH, e tem gente autista que tem a comorbidade, né? Autismo com TDAH, que também faz parte desse grupo. Que é uma grande maioria. E aí é legal, assim, eu aprendo muito com eles. E aí por isso que eu sempre sou muito responsável, porque eu tenho amizade com o pessoal lá do podcast, e aí eu tenho esse cuidado, porque eu sei que tem muito problema com isso. Mas eu gostaria de ter o diagnóstico hoje, para que quando o meu filhote entrasse na pré-adolescência e adolescência, e ele se perceber como alguém diferente, ele fala, relaxa, papai tem esse papel aqui, ó. O papai também é. A gente é igual. A gente é diferente, mas é igual. Eu gostaria de ter o diagnóstico formal, para ter um papel para dizer para eles, se você se sente diferente, não tem problema, o papai também é. Ó, o papel do papai, o médico também falou. Eu tô pensando assim já no processo dele, né? E sabe por que eu acho interessante também, Carlinhos? Não só por isso, lógico que isso é super importante, né? Mas porque você vai poder conseguir encontrar uma forma de apoiá-lo sem que ele diga, mas você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu tenho. Ao contrário, né? Porque muitas vezes eu converso com a minha filha e ela me fala, então é até muito bacana, porque assim, eu consigo levar muito do que ela fala para mim
para a vivência de outras mães, né, para experiências de outras mães. E muitas vezes ela fala, eu falo para ela assim, filha, eu não consigo nem imaginar o que isso significa na sua vida. Eu sei na parte teórica tudo que eu estudei e na minha prática vivida com você, né? Mas é muito mais difícil para quem não vivencia aquilo conseguir saber que realmente aquilo é um sofrimento real para a pessoa. Então, seria como se ele te olhasse e dissesse assim, poxa, é exatamente o que você falou, meu pai tem. Então, se meu pai tem, o meu pai me entende. E se meu pai me entende, meu pai pode me ajudar. Então, acho que isso, assim, é muito legal. Acho que bom. se você puder, vale a pena. Eu quero ter sim. A Cristina Harumi aqui no Instagram, ela disse, eu estou maratonando esse podcast, o Tribo TDAH. Legal, Cristina, muito bom. Se você puder, quando você deixar nos comentários lá, fala que você ouviu sobre a tribo num podcast aqui no Japão, que a Tata vai dar risada. Inclusive, eu tava tocando mensagem com ela no Telegram essa semana. Eu conheço o pessoal lá do podcast, que é a Tata Finoto, que é apresentadora. Mas muito bem. Jamile, resgatando um pouquinho da sua jornada, a gente falou da aceitação, falou do perrengue, da ida ao Brasil, diagnóstico multiprofissional, não sei como que é o termo aí, que tem um monte de gente, isso, multidisciplinar. É que lá no Brasil, lá eles têm a equipe multidisciplinar, que geralmente é o neurologista, o psicólogo, a terapeuta ocupacional, pediatra, é uma equipe realmente grande, onde eles se reúnem para realmente fechar um diagnóstico correto, né? Isso existe lá no Brasil. Aqui a gente tem que passar por um neurologista, um psiquiatra, que são os únicos que realmente podem fechar o diagnóstico. Mas, quando você tem uma equipe reunida, tem como você depois direcionar as terapias, né? Para que cada profissional, como ele vai trabalhar com essa criança, e que faz toda a diferença. Quando você tem essa equipe reunida e saber o que cada um está fazendo e como pode melhorar, explicar para os pais como que está o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, eu passei muito tempo lá para fazer essa intervenção precoce, porque eu me preocupei na época, porque meu filho veio falar com 3 anos e meio. Então, você pensa que para uma mãe é desesperador você não ouvir a voz do seu filho, se está doente, se está com fome, se quer alguma coisa. Então, a gente optou ir por lá, porque na época que a gente não tinha essa demanda, e também por causa da língua, né? Que acaba, querendo ou não, a língua mãe, ela vem em primeiro lugar para ter essa comunicação também, né? Uhum. Entre a gente, dentro de casa. Só que lá no Brasil, Carlinhos, na época, aonde ele fez todo o tratamento, todos os sábados, a profissional fazia o encontro de pais. Para esses pais se conhecerem, para esses pais que acabaram de receber o diagnóstico terem um acolhimento, para saber que não estava passando por isso sozinho. Ela fazia um café, um coffee break também para eles. E aí, a cada café vinha um profissional para falar sobre a importância daquela terapia. E eu falei, nossa, isso não existe no Japão, meu Deus, como isso seria necessário. Tá, isso ficou no meu coração. Eu sempre busquei aprender. Por quê? Lembra que os nossos filhos vão 45 minutos por semana numa terapia. E o resto dos dias é com a gente. O sábado e domingo é com a gente. E eu me vi assim. Eu fui em algumas palestras no Brasil, onde deu aquele start de o médico falar, lembra que a gente não é eterno? Lembra que a gente não é para sempre? E como é que vai ser? Quanto você está se dedicando ao desenvolvimento do seu filho? O quanto você está abraçando, está beijando, está dizendo que ama, o quanto você está indo para o ar livre com ele, o quanto você está mostrando a vida para ele. Mas o mostrar a vida é o quê? Não faça por ele, ensine ele. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Uma hora eu não vou estar aqui mais para ensinar, para fazer. Então, o tempo todo eu estava ensinando. Então, com 6 anos, ele aprendeu a saber o que é dinheiro, ele aprendeu a fazer compra sozinho. Eu sempre me dedico o tempo, até hoje, eu falo que o autismo é para sempre, então as terapias são para sempre, o cuidado vai ser para sempre, a ajuda para o desenvolvimento e para a autonomia vai ser para sempre. Mas eu aprendi uma coisa principal,
não fazer para ele, ensinar ele a fazer. Porque a mamãe e o papai não vai estar o tempo todo do lado dele. Essa frase que você está dizendo, ela é muito marcante para mim, porque o que preparou meu coração para o diagnóstico do meu filho, que veio anos depois desse acontecimento, foi eu conhecer um casal, que é o João e a Itaici. Eu cito eles com frequência aqui porque foi um marco na minha história. Ele é um professor de física e ela é artista plástica. E o menininho nasceu de 7 meses com prematuridade extrema. Por conta da prematuridade extrema, quando ele nasceu, ele teve descolamento de retina, mau desenvolvimento do pulmão, do fígado, e aí veio um monte de problema. Então hoje é um menino lindo, que está grandão, mas ele tem disfunção cognitiva, perda auditiva, ele é praticamente cego, ele não fala, ele tem problema de mobilidade, ele tem desafios nos órgãos, mas está lá. E o pai fala que uma das coisas que dói na gente é saber que a gente não vai estar aqui para sempre. Que a gente sabe que a gente vai primeiro. E quando a gente for, quem é que vai cuidar dele? Será que vai cuidar dele? Porque no caso dele, é uma criança que agora já é um adolescente, mas ele não consegue viver sozinho. Ele quando sai, vai de cadeira de roda. Lógico, os pais fazem exercício para ele manter a mobilidade. Tanto que os pais fundaram uma ONG, que é a Inclusão Criativa, se não me engano, acho que é o nome da ONG, que mistura arte com exercício e tal. E me parece uma história talvez parecida com a sua, porque na verdade ela fez a casa dela, o casal fez a casa deles virarem um espaço fisioterapêutico, porque eles falaram justamente o que você falou, meu filho passa 45 minutos lá e o resto em casa. E o que eu posso fazer? Porque ele vai 45 minutos e eu vejo o resultado desses 45 minutos na vida do meu filho. Então o que ele faz lá que eu posso emular na minha casa? Aí ele ia lá e tinha, dependendo do momento que ele estava vivendo, ela falava, cara, ele passava 40 minutos mexendo num balde de arroz. Mas balde de arroz eu consigo fazer em casa. E ela colocou um balde de arroz. Aí ele ia na fisioterapia, tinha um negócio lá de ficar andando todo penduradinho para ele não cair. Aí ele pegou uma esteira elétrica, colocou um monte de tubo de PVC e criou um aparelho cópia da fisioterapia para que ele pudesse andar em casa todo dia para não perder a pouca mobilidade que ele tinha. E no fim ele foi adaptando a casa dele inteira e virou um parque de diversões para o filho poder se desenvolver. Tem estímulo, aqueles painéis táteis, cara, é um negócio. A casa dele é toda colorida, mó legal. E aí as famílias que eles conheceram começaram a pedir para, posso levar meu filho na sua casa? E começou a aparecer filho atípico, filho com deficiência, filho cego, filho autista, gente com filho típico, né, neurotípico. Falei, eu posso levar meu filho aí também, porque eles gostam da sua casa. E no fim, esse movimento natural da família para tentar cuidar do filho gerou essa rede de apoio e acolhimento, e tanto que virou uma ONG de apoio e suporte a mamães e papais com filhos com deficiência e filhos com neurotipicidade, esse tipo de coisa. É muito interessante isso, né? E foi uma solução. Mas foi legal porque eu conversei com eles numa entrevista do podcast, isso mexeu muito comigo e preparou o meu coração para tudo que eu aprendi olhando e conversando com esse casal, para quando eu recebi o diagnóstico, o meu conflito foi menor. Claro que doeu, assustou, mas eu falei, poxa, eu já aprendi com alguém que viveu isso, né? Então, de certa maneira, esse casal, ainda que eu nunca encontrei eles pessoalmente, foi um casal que eu convidei para entrevistar, viraram um nozinho nessa minha rede de apoio familiar e que prepararam o meu coração para conseguir lidar com a situação que eu estava começando a viver. Agora eu já tô Ou seja, você teve a sua rede de apoio antes mesmo de você saber que você ia precisar dela, né? Sim, acho que na época que eu entrevistei eles eu não tinha o meu filho ainda, minha esposa engravidou, eu acho que depois disso, imagino, não tenho certeza, ou eu entrevistei eles e depois a gente recebeu, eu não lembro bem, mas assim, foi depois desse bate-papo que eu fiquei ali guardando aquilo no coração e tal, e aí quando chegou o meu momento de viver isso, o terreno já estava um pouquinho preparado para sofrimento menor. Claro, a gente sofre, a gente fica assustado, fica com medo, inseguro, mas foi muito importante, né? E eu tive a oportunidade de ter pessoas por perto que encararam com naturalidade. Não, é isso mesmo, tem que fazer terapia, faz terapias, se você precisar fazer terapia, faz. Eu tive nessa felicidade de ter pessoas por perto que não tiveram nenhum tipo de preconceito, tanto com o diagnóstico e a necessidade de talvez um cuidado diferenciado para a criança, como se a gente também precisasse de um cuidado
de saúde mental, que para muitas pessoas ainda é um desafio, né? Pensar num psicólogo, pensar num psiquiatra. Então, E é de felizmente... extrema importância, né? Porque a família toda precisa, né? Não é só aquela criança que precisa de terapia. A família precisa, porque para a família não é fácil, né? A família tem todo um desafio e uma preocupação com esse futuro, né? Qual é o futuro dessa criança? Como que vai ser para ele lá para frente, né? O que eu posso fazer para deixar tudo preparado para ele? Além de trabalhar com aqueles sonhos, né? Porque você tá lá, enquanto a mãe gera aquela criança, né? Aquele bebê, você já imagina tudo que aquela criança vai ser, o que aquela criança vai conseguir, ela vai namorar, ela vai ter filho, eu vou ser avô, ela vai jogar futebol, e você fica ali, né, criando toda uma fantasia, né, um sonho, uma expectativa, e aí isso de repente cai por água, e você fala, meu Deus, e agora, né? Então você precisa de apoio para trabalhar isso, não tem, né, não tem como querer fazer isso sozinho. Eu não sei a Jamile como que foi e como é o contato dela com outras famílias, e você também, Vanessa, que quando tem esse contato. Mas, por exemplo, eu já tive contato com famílias que os profissionais de educação sinalizaram para a família, falaram, olha, vai procurar um suporte, porque ele dá indícios de que tem alguma coisa e ele vai precisar desse suporte para ir bem, porque a gente acha que ele está tendo dificuldade no desenvolvimento por conta dele ser diferente. Então vai lá entender o que é para que ele possa se desenvolver em todo o seu potencial, para a gente não privar o desenvolvimento dele. Eu conheço famílias que não aceitaram, falaram, não aceito, a gente vai forçar, que se forçar ele fica normal. Olha, Carlinhos, falando profissionalmente, né, tanto no Brasil quanto aqui, então quando a pessoa vem para a gente, né, como profissional, você faz toda uma anamnese, né, uma avaliação aí que leva de 1 hora e meia, e aí você tem alguns testes que você pode fazer com a criança e com a família, que são testes de rastreios, né, que a gente chama. Então você vai rastrear a possibilidade daquela criança ter alguma coisa ou não. E aí sim, dentro da tua avaliação, da tua anamnese, associada ali àquele teste de rastreio, você vai dizer para os pais, olha, sim, né, a chance é muito grande, então eu vou te encaminhar para o neurologista, para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil. Já teve vezes, depois de tudo isso, eu falar, olha, então o encaminhamento tá aqui, e o pai virar para mim e falar assim, não, mas meu filho não tem nada. E aí eu tenho que falar assim, olha, mas você veio aqui, né, você me procurou, não fui eu que fui lá, bati na porta da sua casa. E aí eu falo, é um tempo que o seu filho vai perder, além do que ele já perdeu, para que você busque fazer o mais rápido possível alguma coisa por ele, né? Então, esse tempo de não aceitação é um tempo que a criança está perdendo de desenvolvimento. E para uma criança que você pega, uma criança que tem 3 anos, se esse pai esperar mais 6 meses para procurar ajuda, quer dizer, ele tem aí quantos terços já de vida que ele vai perder de novo, entendeu? Para procurar alguma coisa que precocemente vai ajudar ele no futuro. Então, é muito difícil para as famílias aceitarem no início, mas eu também entendo, porque cai dentro daquilo que a gente acabou de falar, tem toda uma expectativa de um nascimento daquela criança, né? E aí, quando de repente alguém chega para você e fala assim, não, mas seu filho não é isso tudo que você sonhou, isso tudo que você idealizou, ele é diferente, não quer dizer que ele não possa ser tudo isso que você idealizou e mais um pouco. Mas existe uma diferença, existe uma dificuldade que você vai ter que aceitar. E isso é o mais difícil. Não sei se a Jamile já ouviu desse jeito, mas eu estava conversando uma vez com uma... Não lembro se eu estava conversando ou se eu ouvi uma conversa a respeito. Mas era por que a gente, como pai, tem tanta dificuldade de lidar com essa informação, né? De, olha, talvez ele seja atípico, talvez ele tenha uma deficiência, talvez ele seja neurodivergente, às vezes ele tem, né, algum tipo de atraso no desenvolvimento neurológico, sei lá, alguma disfunção, algum transtorno. Aí eu falei, pô, nossa, por que será que a gente luta tanto com isso? Aí eu ouvi uma explicação, ou me deram essa explicação, eu não tenho certeza, agora a memória está embaralhando, mas que para mim ficou muito claro por que esse processo é tão doloroso. E é justamente sobre isso que a Vanessa falou, que é o filho idealizado. Mas o termo que a pessoa usou, que aí fala assim, poxa, agora eu entendi por que dói. Porque fala, olha, quando a gente idealiza um filho, a gente dá à luz aquele filho idealizado.
Maravilha, você deu à luz ao filho idealizado. Esse filho idealizado, ele nasce antes do filho real. E aí nasce o filho que você tem. Tem aquele que você gestou e colocou para fora emocionalmente, um que você imaginou, idealizou, com as suas expectativas, onde você queria que esse filho chegasse, o filho que você inventou na sua cabeça. E aí vem o filho do jeito que ele é, com as suas características, com todo o seu potencial e como qualquer ser humano com seus limites, né? Qual que é esse potencial e qual é o seu limite, cada ser humano é diferente. E aí o que esse profissional falou assim, sabe o que é o difícil? É você ter coragem de fazer o velório do filho que você idealizou. Você tem que fazer velório do filho que você imaginou para poder aceitar e acolher o filho que a vida te deu. Não adianta você ficar lutando, tentar, né, brigando, não, porque você impede o filho real de desenvolver 100% do potencial, porque você está lutando para manter esse filho que você imaginou, que tá ali agonizando, você precisa deixar ele ir, né? Deixa ele ir. Aí essa imagem me fez entender, eu falei, cara, por isso que dói tanto no coração, né? Deixar o filho ir, né? Eu falei, mas não posso, né? Eu gestei isso aqui. Não, tudo bem, mas você gestou aqui. E no seu, agora, mas tenho aqui fora, tem o real, a gente precisa acolher o real, né? Doideira. Eu trabalhava numa clínica multidisciplinar, né? Na verdade, era uma instituição. E tinha um psiquiatra, né? Então a gente fazia reuniões mensais para falar dos pacientes em comum, cada um que estava trabalhando, o que precisava melhorar, enfim. E ele falava assim, a mãe e o pai, eles precisam matar aquele filho que eles idealizaram, para depois eles aceitarem aquele filho que chegou. Porque só eles que idealizaram é que podem matar aquele filho. Então, literalmente, é muito forte isso, você pensar uma coisa dessa. Você ter que pensar que você tem que matar um filho que você criou, porque realmente ele não existe, para deixar, então, nascer aquele que realmente você, né, pôs no mundo, né? É muito forte, muito também forte. E se for pensar, é cruel com quem chegou, né? Seja você atípico ou não, com deficiência ou não, todo mundo ouve histórias de quando os pais colocaram pressão de um filho que deveria ser. Nossa, tem que ser assim. A pessoa queria ser artista e foi obrigado a ser odontologista. Viveu a vida inteira frustrado. Eu conheci uma história de uma pessoa que tinha, não lembro qual era a profissão que ele queria seguir, não sei se era arte, não lembro para que caminho ele queria seguir, mas os pais queriam que ele fizesse direito. Não, você não vai fazer nada porque você vai fazer direito, porque você tem que fazer direito, porque todo mundo da família fez direito, porque é sua obrigação fazer direito. Aí ele falou que ele fez. Eu fiz, cursei, tirei ótimas notas, me formei lá com os elogios que você recebe no final, peguei o meu canudinho, no canudinho eu entreguei na mão do meu pai e falei, tá aí, agora para de mexer o saco, eu vou viver minha vida. Você não queria que eu fizesse? Tá aqui, ó, as minhas notas, o meu diploma, tirei, tá bom? Eu fiz o seu sonho, tá aqui, ó. Agora eu vou viver o meu sonho e minha vida. E imagina o rompimento relacional que isso traz. Aí a gente trazendo aqui, né, para a questão da maternidade atípica, imagina como é cruel, né? Você obrigar o filho que nasceu a viver a vida desse filho que a gente imaginou e ficar cobrando que ele seja alguém que ele não é. A gente tem que descobrir quais são os potenciais desse menino, dessa menina. Sim. Mas é um desafio. Jamile, a gente acabou atropelando aqui, agora quem ficou quietinha foi você. Não tem problema, assuntos necessários. Como é que, na sua experiência, no seu olhar até, você tem aí, né, o amor que transforma tudo, e a Vanessa estava contando um pouquinho para mim como isso aconteceu muito de maneira natural, né, na sua história, uma coisa, até pela vivência da sua casa. Como é que redes de apoio ou pessoas que entendem o que você está passando e podem te ajudar impactam quem está vivendo isso? Porque você, no caso, saiu do Japão para buscar essa rede de apoio lá no Brasil. E aí você volta e tem o Amor que Transforma Tudo, que é um movimento que é até legal você falar agora, né, para as pessoas o que é o Amor que Transforma Tudo, para as pessoas entenderem um pouquinho do porquê que você está aqui. Claro, além de você ter, né, uma maternidade atípica, você tem um movimento aí com esse projeto, né, e como é que você vê isso impactando, né, as famílias que estão caminhando com isso, né? Às vezes estão enfrentando o diagnóstico agora, ou às vezes só estão caminhando, já faz 10, 15 anos que estão caminhando com essa realidade, né? Vamos lá. Como eu falei lá, eu vi essa
essa rede de apoio lá no Brasil e falava, meu Deus, isso precisa existir no Japão, porque eu também não tinha isso aqui. E, bem, na época, quando eu recebi o diagnóstico, eu fui buscar tudo sozinha, todo o processo de carteirinha, de que era DSABS, onde as clínicas que fazem os atendimentos, eu fui buscar tudo sozinha. Então, assim, foi muito difícil no começo, não tinha a demanda de informação que tem hoje, né? E eu fui aprender muita coisa, mas no meio de tudo isso eu também fui estudar para aprender e para lidar com o dia a dia, né? Falo que os profissionais são de extrema necessidade porque eles fazem sua área clínica e aí entra a parte familiar para ajudar nesse desenvolvimento. E eu fui aprendendo muitas coisas e nesse aprender, no ajudar a desenvolver, quando eu vi alguma mãe, olha, eu vi teu filho fazendo isso, e eu fazia vídeos para mostrar assim que ele estava conseguindo, sabe? Eu fazia pequenos vídeos e jogava. E aí eu também montei uma sala sensorial dentro da minha casa. Eu não tinha sala, era uma sala sensorial que tinha tudo que eu vi na sala da terapeuta ocupacional, eu fiz na minha casa. E tudo que eu presenciei lá, eu também fazia aqui. E fora aprender a estudar, né? Porque se a gente também não entra no mundo deles, como é que a gente vai entender e saber e direcionar da forma correta? Uhum. Tá. E aí a Jamile começou do nada. Eu tenho uma mamãe assim, que foi pro Brasil, que sabe da carteirinha, que conhece clínica tal, vai ligar para ela. E assim foi indo. Uma mãe ligava para outra, que ligava para outra e ia falando de mim. Foi uma rede de apoio que nasceu de maneira orgânica, não foi um negócio que você pôs no papel e tô fazendo isso, né? Não. E isso eu já faço, a Vanessa me conhece há muitos anos. E aí uma mamãe também, que uns anos atrás montou também uma NPO, acabou me chamando, a gente se reunia nos Koryukan e tudo que a gente já aprendeu passava para aquelas mães que acabavam de receber o diagnóstico. Legal. E aí chamava também um profissional para estar junto e assim foi. Só que aí eu vi a necessidade da conexão com as mães, com os pais. A criança, ela tem a terapia, ela tem o profissional, só que a gente via aquela mãe que às vezes me ligava 1h da manhã para chorar, para dizer que não estava bem. Jamile, eu sou você que vai me entender, dá para você me escutar? E eu tava lá, fala aí, eu tô te escutando, mas eu tava escutando. Porque a pessoa não quer ouvir nada, ela só quer falar, né? Eu acho que todo mundo, Carlinhos, precisa ser ouvido, precisa ter uma atenção, precisa ter um cuidado. Quando a gente fala sobre uma família típica, ninguém está se fazendo de coitadinho ou que é diferente de alguém. É que a gente passa por alguns desafios diferentes da família neurotípica. E só quem vive e quem convive sabe do que eu estou falando. Então, não quero entrar assim, né? Porque eu já ouvi também a parte ruim de algumas pessoas que o que eu quero passar é informação, coisas que lá no começo eu não tive. E hoje a gente tem essa ferramenta aqui maravilhosa. E aí, nas palestras que eu fui, eu sempre ouvia isso. É tão bom a gente passar o que a gente aprende. Lembra que a gente vai embora, a gente não leva nada com a gente? Mas o que a gente planta, o que a gente faz aqui, quando a gente está aqui? E essas pessoas que foram passando, tem aquela mamãe. E eu me vi assim, fiz muito sou gay, porque tinha mãe que não dirigia, eu ajudava a levar para terapia, eu ajudava a tirar carteirinha, eu ajudava a levar na clínica, eu ajudava a levar aquela criança para consulta. E aquilo foi isso off, o tempo todo. E mesmo na minha casa, e de ajudar uma mãe a outra, de buscar profissional. Liga para a doutora tal, liga para fulano tal. Olha, vê se você pode atender uma mãe para mim. Eu tipo assim, sabe? Eu chegava com um jeitinho. Então, doutor, tem uma mãe assim, será que você pode dar uma atenção para ela? Ela pode te ligar que horas? E foi indo assim, sabe? E aí eu comprei uma casa. Quando eu vivi essa casa, Carlinhos, eu posso falar porque eu quero falar do poder do pensamento. Ele é muito importante. Eu fui ver várias casas.
E a gente estava pensando em um ambiente para o Dani, mais espaço. Eu queria montar uma outra sala. Quando abriu a porta dessa casa, eu te juro, eu falei assim, é essa. E aí, a hora que ele foi mostrando, ele abriu um local que eu falava, eu idealizei o que seria uma sala terapêutica para o meu filho e para qualquer pessoa que precisasse. E eu falava, Senhor, tem que ser essa casa. Essa casa, já é minha. E a hora que ele abriu a porta, eu te juro, eu falei assim, aqui vai ter uma mesa gigante e nessa mesa eu vou colocar muitos papais para tomar e vou fazer um café terapia. Eu usei essa palavra. E uma semana depois o cara ligou e falou, olha, deu certo, é de vocês. Eu falei, meu Deus. E o que eu fiz? Mudei. E no segundo mês que eu estava aqui... Comprou a mesa grande e fez o café terapia. Comprei uma mesa muito grande, mais cadeiras... E chamei alguns profissionais e convidei algumas mães. E o café terapia começou aqui, dentro da minha casa. E aquilo ali foi dando tão certo, que as mães falaram, peraí, a gente precisa levar isso para mais pessoas. Porque no café terapia, sabe aquele pai que não tem aceitação? Sabe aquele pai que fica falando para a mãe isso é coisa da sua cabeça? Você está buscando o pelinho no ovo lá que não existe... Você tá vendo coisa onde não existe. Então, aquele pai começou a ouvir o outro pai, aquela mãe começou a ouvir a outra mãe, e no final a gente se abraçava, a gente se acolhia, a gente trocava informação. E aí foi onde uma mãe chegou para mim e falou, por que você não monta uma rede de apoio? Porque você já tá fazendo isso. Aí eu falei, nossa. E eu fui dormir com aquilo na cabeça. Só que aí eu liguei para essa moça que tá aí. O cúmplice aí. Eu não vou fazer, eu não posso fazer isso sozinha, mas eu quero alguém que me auxilie, que me direcione, que me acolha e que ajude essas pessoas junto comigo. E aí ela não estava bem de saúde. E eu falei assim, ela tinha acabado de chegar do Brasil. Eu falei, então... Eu tô com uma ideia de fazer um projeto assim, eu queria que você me ajudasse. Você aceita? Nossa, você sabe que eu tô assim. Eu falei, peraí, a sua cabeça é uma Ferrari, o corpo pode estar um Fusca, mas a gente ajunta os dois e vai dar certo. Que frase maravilhosa. Uma frase maravilhosa. Porque a cabeça é uma Ferrari, assim, o corpo pode estar um Fusca, acho que eu vou usar isso lá no trabalho. Mas aí eu falei... Nem que for preciso, eu te empurro, mas a gente vai. Não foi isso que eu falei? Foi. Uhum, exatamente isso. E aí ela aceitou. Aí tá, vamos pro segundo passo. Como que vai ser o nome desse projeto? Eu fui dormir, liguei pro meu irmão é design gráfico. Falei, irmão, faz uma logo aí pra mim. Assim, o que você quer? Eu amo borboleta. Eu falo que a borboleta representa a transformação. Eu sempre gostei muito. Falei, eu quero algo que tenha uma borboleta e que tem que ter a sigla do autismo lá. Tá aí o nome. Falei, e agora? E o nome? E eu chamo meu filho de meu amor. Quem me conhece sabe. Tanto quando ele se refere à primeira pessoa, ele fala, mãe, você vai trazer pro meu amor? Que é pra ele. E aí eu fui deitar, tá, meu amor? Boa noite, tá, mãe? Boa noite. Você é o meu... Ele chama pra mim de meu xodó, meu amor, né, Van? Ele fala, mãe, você é o meu xodó, você é o meu amor. Eu digo, então tá. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, é isso aí, meu filho. É o amor que transformou tanta coisa, né? Aí pronto, amor que transforma. O que transforma na nossa vida, Carlinhos, quando a gente coloca amor? Tudo. Então, aí eu falei, é esse o nome. Chamei minha amiga, fui abrir minha empresa, abri o Codim, tudo certinho. Falei o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é. Fui conectando outros profissionais, porque a ideia da rede de apoio é trazer informação. É trazer as dinâmicas para os pais sentirem na pele como é que os filhos sentem, como é que os filhos pensam, por que tem um gatilho de uma crise. E aí a gente foi levando para o Coriucan, aquilo foi aumentando, a Igifo chamou, aí outra cidade chamou, e aí foi vindo outros profissionais, e quando eu vi aquilo montei um grupo do WhatsApp. E quando falam da Jamile, é isso, é um grupo que uma mãe escuta a outra, onde uma mãe fala sobre a questão
do medicamento, fala sobre a questão da terapia que está dando certo, aquela mãe que fez aquela intervenção ali em casa e deu certo e passou para outra mãe. E quando eu fui ver aquilo, foi crescendo, eu falei, nossa. E aí, muitas vezes que eu recebo ligação, vou te dar um exemplo de um dos encontros que eu gosto muito de citar. Esse encontro foi ano passado, de um pai muito tímido que pediu para falar lá na frente e dizer... Eu fiz o marido se declarar para a esposa e a esposa se declarar para o marido. Fiz um pedir desculpa para o outro. Por quê? Às vezes, a nossa vida é tão corrida, é muita demanda, é aquela tensão que sobrecarrega. O homem, ele é o provedor. A mulher, ela se sobrecarrega muitas vezes. Eu sei que o homem tem uma tensão, e é muito legal o tema que você vai abordar dia 22. Muito necessário, porque a gente precisa falar também desses pais que cansam, que se fecham, que precisam também ser acolhidos, precisam também ser ouvidos. Então, assim, quando a gente tem uma equipe que está unida para cuidar da pessoa mais importante, que é quem? Os nossos filhos. Tudo vai dando certo. Quando a gente tem atritos, você faz assim, você não me ajuda, você... A rede de apoio, ela também faz essa ponte para que os pais busquem lembrar que antes de ser pai e mãe, eles são marido e mulher. Isso que você está falando é muito delicado, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Mas que famílias que têm filhos com deficiência, né? Visual, auditiva, retardamento mental, deficiência cognitiva, deficiência motora, tem uma demanda emocional muito grande. Você passa tanto tempo no papel de pai e de mãe que às vezes não sobra nem tempo para ser casal. Não sobra tempo para o date, né? Às vezes o pessoal fala, cara, meu filho tem um nível de suporte alto, eu tô há 12 anos que eu não faço um date com a minha esposa, porque eu vou onde? Não tem onde ir sem carregar o menino ou a menina. E às vezes ter essa rede de apoio onde por uma noite, por 2 horas, por 1 hora tem alguém que sabe lidar, fica ali com a criança pro pai comer uma pizza sozinho com a mãe. Porque isso afeta a vida financeira, afeta a vida relacional, afeta a vida íntima. E é por isso que é tão comum, né? É muito comum a gente ver casos de crianças com deficiência e crianças neurodivergentes, atípicas, né? Você vê a mãe sozinha com a criança porque o pai não aguentou a pressão e pulou fora, né? Não é justo com a mãe, mas realmente é uma demanda grande para os dois, né? Isso que você está falando é muito importante, né? Da questão da saúde mental, mas também pensar na saúde relacional. Você é marido, mas você é pai, mas você também é marido, né? Vocês já foram namorados, são namorados e casados, e é um desafio. E tem uma questão, né, que parte, né, gente, vocês que estão ouvindo a gente no Instagram, tem um pessoal fiel aqui, tem uma galera também no YouTube, obrigado para todo mundo que está aqui, se vocês quiserem interagir nos comentários, é legal. A Cristina Harumi disse aqui, um abraço nas mãos típicas. Acho que ela está falando do projeto. Eu recebi acolhimento, informações muito relevantes. Sem falar na troca de experiências com outras mães. O amor transforma tudo mesmo. Muito bonitinho. Mas a gente trouxe aqui agora nessa questão do custo, vou colocar assim, né, emocional, do custo relacional, e tem também a questão do custo financeiro, e você citou há pouco a questão de que o marido acaba tendo esse papel de provedor, né? Porque até que no Japão o salário do homem é maior, então se for escolher quem trabalha fora, salvo se a esposa tiver uma formação que o salário dela vai ficar maior, nessa troca vai ficar melhor você mandar o esposo trabalhar fora, mas ainda assim tem um custo financeiro envolvido, e a mãe, de certa maneira, impedida de ir trabalhar fora, fica complicado. Aí, eu queria trazer aqui agora o projeto que vocês estão pensando em começar, né? Que foi a desculpa toda que a gente inventou para conversar no episódio sobre rede de apoio, porque esse projeto ele vai atender talvez aí uma demanda específica que tem a ver com custo financeiro, né? Com investimento financeiro da família, mas não deixa de ser também uma rede de apoio, né? O amor que transforma uma rede de apoio emocional,
A gente tem outras redes, né? Por exemplo, como a Sabja, o Projeto Tsuru, nos consulados costumam ter psicólogos também, então não deixam de ser nozinhos nessas redes de apoio. Mas apresenta pra gente então o projeto novo que tá nascendo aí, tem um perfilzinho novo na internet já circulando, conta pra gente um pouquinho o que tá vindo aí pras mamães. Sim, para contar junto comigo, eu vou pedir para a Vanessa só fazer uma breve observação, por que a importância também desse novo projeto. A gente vê muitas situações, como você falou, porque só o papai sai para trabalhar, ele acaba tendo uma renda, só que lembra que essa mãe, como toda mulher, ela também tem sonhos, gostaria de ter metas, gostaria de ter um tempo para você, para ela, e acaba, o que acontece? A criança, ela tem uma demanda de terapia. Tem muitos lugares que não faz o sogueio, o mucai, que não tem o transporte, que essa mãe tem que pegar na escola e levar para terapia. Muitos lugares não aceitam que a mãe entre às 9 e sai às 3. São poucos lugares que tem horário flexível. E acaba que aquela mãe se limita. O que é aquela mãe? É a cuidadora, cuida da casa, do lar, e se dedica a fazer e levar essas crianças para terapia. Então, acaba que a parte financeira, quer ou não, acaba sendo afetada. Mas eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho por que a gente trouxe um pouquinho também esse outro lado, a importância também de ver esse outro lado, visando, como você falou também, a saúde mental. Fala só um pouquinho, Van, que depois eu vou complementar, por favor. Claro. A gente percebe, né, Carlinhos, que as mães, elas começam a ficar isoladas também do mundo, né? Elas começam a ficar até com uma depressão, sabe? Porque não tem com quem conversar. Por mais que em sala de consultório, né, a gente fala que aquelas mães são amiga de consultório, né? Porque aí você tá ali esperando seu filho terminar a terapia, você tá com outra mãe ali, você acaba conversando e tudo, mas é diferente, né? Aquela sensação de se sentir útil, sabe? De sair, de encontrar outras pessoas, de conversar, de trocar outras ideias que não seja só especificamente de terapia, do meu filho neuroatípico, porque isso vai limitando o pensamento daquela pessoa, daquela mulher. E a partir do momento que você consegue que essa mulher, ela saia só desse ciclo dela de cuidar do filho, levar para terapia e não ter uma atividade onde ela se sinta feliz, onde ela se sinta útil, capaz, isso vai trazendo uma autoestima muito baixa. Né? Isso vai fazendo com que aquela mulher comece a perceber que o marido está saindo para fora de casa, conhecendo um monte de gente, e ela fica ali, esquecida, naquele canto onde ela é a mulher que vai cuidar do filho, levar para terapia e cuidar da casa. E aí, quando ela sai, vislumbra essa vida, onde ela vai ser capaz, onde ela pode ser uma profissional, onde ela pode mostrar coisas que ela é muito boa, e não só em cuidar do filho e ficar tomando conta da casa, isso traz para ela uma autoestima enorme, uma autoconfiança enorme. Ela passa a criar coragem para enfrentar a vida que muitas vezes ela se sente acuada e com medo, sabe? Então, assim, eu acho que para essa mãe ter a capacidade de empreender dentro da vida atípica é uma das possibilidades mais fantásticas que existe, porque ela vai poder conciliar a vida atípica de mãe, que não é fácil, porque não tem um horário flexível, né? Um horário onde ela possa, então, ir trabalhar num outro lugar, e ela vai poder empreender e ser mãe atípica ao mesmo tempo. Né? Então ela vai poder ter uma profissão, ela vai poder ter o seu ganha-pão, né? Aquele dinheirinho onde ela pode ir lá fazer uma unha, comprar uma roupa e não se sentir mal porque teve que pedir para o marido, porque o marido só que trabalha, e ela fala, poxa, mas é só o marido que trabalha, a casa já está com dificuldade, eu estou cuidando do meu filho, eu não estou trabalhando, então não estou trazendo nada para dentro de casa, eu ainda vou pedir dinheiro para fazer uma unha. Então, pensa, isso acaba sendo uma coisa até... A mulher se sente até humilhada de certa forma, sabe? Já vi muitas mulheres se sentindo assim.
Ah, mas o meu marido não vai me dar o dinheiro. Ah, mas eu tenho que pedir o dinheiro até para fazer uma unha, até para comprar uma calcinha. Então, assim, é muito difícil, entendeu? É um sentimento muito ruim para a mulher. Dito isso, qual é a solução nova que está chegando aí para a comunidade brasileira no Japão? Ou, se não vou dizer uma solução, né, mas uma nova rede de apoio para tentar ajudar as mulheres nessa questão específica? Diga-nos. Sim, vendo de perto, tá, Carlinhos? Eu tive muitas mães próximas de passar por situações. Eu vou, como você falou, a gente não cita nomes, mas eu vou citar uma que me inspirou a montar esse projeto também para ajudar outras mamães. Teve uma mamãe ano passado que quebrou o pé e teve que parar de trabalhar. E ela estava para se mudar de cidade. E eu lembro que ela ficou muito mal, porque ela falou, e agora? A renda que ajudava não vai ter. Eu com o pé quebrado, eu tô para mudar. Meu Deus, sabe quando entra em desespero? Parece que você tá planejando tudo e do nada... Aí eu peguei e falei para ela, peraí, o teu pé tá quebrado, mas tua mão tá funcionando. O que tu sabe fazer que a gente pode usar as mãos? Aí ela falou, já. Eu falei assim, a cabeça tá funcionando, as mãos estão funcionando, vamos igual usar a Ferrari, né? Ferrari com corpo de Fusca. E uma das coisas, Carlinhos, sabe, eu sempre busquei algo para ocupar minha mente. Eu, grávida, às vezes, eu fazia o transporte com barrigão. Depois que o Daniel nasceu, a gente teve, depois do diagnóstico, muito gasto com as terapias, com a ida e vinda, e o outro filho aqui também. E assim, eu vendia bolo, eu vendia tapioca, eu fazia cesta de café da manhã, eu arrumava trabalho meio período, eu estudava, uma época minha sogra veio, eu tentava trabalhar só dia 15 para de dia dar tempo de levar para terapia. Era uma vida bem corrida. Mas para complementar, porque vou lembrar sempre, a gente também tem famílias que têm 2, 3 filhos também, que têm os outros gastos com os outros filhos. E no meu caso, eu tinha um outro filho que estava indo para o Tchugaco, para o Coco, e depois eu para uma faculdade. Então, tem que sempre visar que não é só as despesas do aluguel, água, luz, gás, comida, tem um passeio, tem um momento para os dois, que às vezes não sobra. Não é nem que não quer fazer, é que não sobra muitas vezes para aquilo que eles também querem fazer. Então, assim, eu sei que é muito difícil por causa da carga horária, que às vezes aqui, principalmente, é necessária. Mas só tem de 8 às 5. Mas você não pode fazer zangueu, você não pode fazer nicotai. Não dá. Depende do grau da criança, a mãe necessita de ficar mais tempo. E olhando a situação dessa mãe, aí ela falou, tá, é verdade, eu sei fazer, eu gosto de mexer na área digital, eu gosto de fazer, então, bora fazer isso. E aí a gente vai, né, dando serviço para um, oferecendo para outro, e as mães que eu conhecia falaram, olha, sabe fulana, tá fazendo tal coisa, vai lá falar com ela. Aí as pessoas foram procurando e ela conseguiu tirar um extra, o pé estava quebrado, mas a mão e a cabeça estavam funcionando. E aí foi quando ela falou, nossa, como é importante a gente ter pessoas que nos incentivem, porque às vezes vem situações que faz a gente desanimar, faz a gente desacreditar da gente. E como é importante a gente ter também uma visão lá de fora de alguém que fala, peraí, eu consigo fazer isso? Mas será? Porque eu ouvi dela, será que eu dou conta? Eu digo, tenta. Peraí que eu já vou te mandar serviço. Aí eu mandava coisa para ela, monta isso daí para mim. Faz isso aqui para mim. Nossa, deu certo. Deu certo, tá vendo? Você consegue. Então, eu sou muito grata porque eu também sou cercada por pessoas que me incentivam. Eu não sou de ferro, tem hora que eu também caio, mas eu aprendi uma coisa. Uma das coisas que eu aprendi, que eu tento passar para as mães. A gente sempre vai ter medo. O medo, ele existe. Só que se eu, pelo menos, não tentar, eu não vou ter o orgulho de dizer assim para mim mesma, ou a felicidade de dizer, peraí, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui com medo, mas eu fiz e pode dar errado, mas também pode dar certo. E aí, visando essa história e vendo de perto,
foi que eu falei, peraí, quantas mães sabem fazer um bolo gostoso? Quantas mães eu escuto que falam assim, nossa, esse mês não vou conseguir fazer tal coisa porque tá apertado o orçamento. Lembrando que a economia tá ruim em vários lugares no mundo e o Japão não é diferente. Muitas coisas ficando caro e para administrar tudo fica difícil. E aí, eu conversando com essa moça aqui na minha frente, doutora Vanessa, eu falei, peraí, vamos montar um projeto? Você entra comigo de novo? Ela topa minhas loucuras, isso é muito bom. Qual que é a ideia, tá, Carlinhos? Vamos lá. Mamães atípicas empreendedoras. Aquela mãe que sabe fazer alguma coisa, aquela mãe que gostaria de começar alguma coisa. A página tá lá, eu quero que as mães entrem em contato comigo para a gente divulgar a logo, para a gente divulgar o trabalho e essas mães terem essa procura. Porque às vezes fala assim, mas ninguém vai comprar, ninguém me conhece, ninguém sabe como é que é. Peraí, se você não mostrar o teu produto, como é que as pessoas vão conhecer? Como é que as pessoas vão saber? E por que mamães atípicas empreendedoras? É o que a gente vê de perto. Mas tem uma mãe que, a hora que o filho foi para a escola, peraí, você pode vender um produto que dá para, né, enviar pela internet, você pode produzir algo ali na internet, imprimir cartões, aquele top de bolo. A ideia bora incentivar essas mulheres que são criativas, que têm vontade, porém, às vezes, pelo medo ou por um baixo custo, que às vezes, até aquele baixo custo, mas não dá, eu não consigo porque eu não tenho. E a ideia também é de trazer pessoas que dê curso com baixo valor para essas mães aprenderem algo novo para começarem uma carreira. Gostei. Por favor, um curso de Canva. Vocês estão em que cidade? Muito. Eu estou em Toyota. Eu, Okazaki. A gente não está tão longe. O projeto ele vai rodar online ou é presencial? Online eu também, quero, né? Eu quero que seja tanto online como presencial, para que essas mulheres no Japão inteiro, ou até no mundo inteiro, porque a gente sabe que quando a gente está falando de família típica de mamãe, tem muitas mães nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, que passam pelas mesmas situações que a gente passa aqui. Então, assim, a ideia é que essas mães encorajem umas às outras e que elas possam, de alguma forma, também ter sua renda para ajudar dentro de casa, para elas ter um dinheiro para fazer algo por elas e para elas. Eu falo assim, que é um passo, nada é impossível se a gente não começar a dar um passo para frente. Se a gente estacionar, ali fica, não sai. Então, a ideia do projeto é isso. E eu vou estar com as portas abertas para que essas mães mandem a logo, mandem o que fazem, mandem o que querem fazer para a gente divulgar. A página já está feita, né, no Instagram, na verdade, e qualquer mãe pode as mães que já fazem alguma coisa, né, que já estão aí nesse mercado, pode mandar tanto para mim quanto para a Jamile. A gente posta, né, na página do Instagram, vai sempre compartilhar, e aí acaba que uma compartilha para outra, claro, para que aumente, né, essa quantidade de mães que estejam ali, e com isso uma fazer propaganda da outra, e se profissionalizando, e melhorando o seu trabalho, e incentivando novas mães, que olham e falam assim, nossa, mas então eu posso também, né, também eu consigo. Já vamos, quem puder já pode mandar que a gente já joga na página, né, Jamile? Isso aí. Muito bem, gente, muito bem, palminhas. Jamile Sugawara, Amor que Transforma Tudo, e doutora Vanessa Villani, muito bem, obrigado pela visita e por apresentar pra gente aí o projeto Mamães Atípicas Empreendedoras. Então, para você que quer seguir, né, o Amor que Transforma Tudo, é @amor _ ou underline, que underline, transforma underline, tudo. Então é Amor que Transforma Tudo, só que sempre tem aquele tracinho baixo para separar. O Mamães Atípicas Empreendedoras, que eu me lembre, você seguiu a mesma lógica, né? Mamãe, tracinho baixo, atípicas, tracinho baixo, empreendedoras, fica bem
fácil de ler à distância. Se você tiver dúvida, dá uma olhada na descrição do episódio aqui no YouTube, ou dá uma olhada na descrição do episódio no Spotify também, né, se você estiver ouvindo aí no Spotify, e você vai ter o link. Ou você roda o meu feed, procura as duas aqui, vai lá ver que elas estão marcadas lá na postagem, vai ser muito legal. Jamile, obrigado pela visita. Nossa, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Lançamento internacional do projeto Mamãe Olha, Empatípicas obrigada. Empreendedoras, coisa maravilhosa. Eu falo assim que todo mundo pode. Quando eu falo para as mães, eu recebo tantas mensagens, sabe, Carlinhos? E eu vejo as mães falando, que sabe aquele encontro que você deu a pipoca e o guaraná? Nossa, eu consegui ter um tempo de qualidade. Sabe aquilo que você falou para eu abaixar, falar com meu filho, falar mais baixo? Eu consegui. Então, assim, o meu filho, ele veio como um presente não só para mim, mas para ajudar outras pessoas também. Então, não pensa que o diagnóstico vai parar a sua vida. Ele vai te ver ela de uma outra forma, de uma forma pura. Não é fácil, porém também não é impossível. Então, assim, que as famílias atípicas tentem se unir para que acabe um ajudando o outro. Essa é a ideia do que eu sempre tive e tento manter hoje ainda. Essa mulher aí é uma grande incentivadora, Carlinhos. Olha, é uma pessoa incrível, assim, de muita fibra, muita força, muito admirável. Admiro demais ela. Que bom, coisa linda. Palminhas pra todo mundo. Gente, pra galera que tá no Instagram e no YouTube, tem uma galera aqui hoje. Normalmente o pessoal ouve depois do que eu gravo, mas tem uma galera ao vivo aqui. Espero que o conteúdo tenha sido legal pra você. Pra você que tá por aqui, lembre-se que nós estamos gravando aqui o episódio 103, ou seja, tem 102 episódios no feed, com várias conversas com psicólogos, conversas com pessoal do Japão. Claro, a cada ano, né, a proposta ela vai amadurecendo e melhorando. Então, para 2025, o objetivo é a gente ter 2 episódios mensais, sempre 2 episódios, com essa temática de desenvolvimento pessoal, saúde mental e bem-estar. Um episódio é conversando com algum profissional aqui do Japão e um episódio mensal é conversando com alguém fora do Japão, para a gente furar a bolha e expandir a nossa maneira de pensar. Por exemplo, episódio 104, eu vou estar com uma advogada especialista em direito na internet. Então esse negócio de, o meu namorado pegou meu nudes e jogou na internet, tô sendo difamado na internet, roubaram o meu Face, desinformação, fake news, calúnia, ela manja todo desses paranauê, e é isso que a gente vai falar daqui 2 semanas. E também um compromisso que eu assumi comigo mesmo e com os meus ouvintes, é que a cada estação do ano a gente vai fazer um encontro de ouvintes presencial. Então agora no inverno, que não vai ser inverno a gente já fez, que foi em dezembro, agora na primavera a gente vai fazer em março, no dia 22, falando sobre saúde mental do homem. A gente vai ter lá o apoio da Sabja, eles vão ceder um profissional para estar conduzindo ali o bate-papo, eu vou moderar, porque a gente vai gravar um episódio, mas os ouvintes vão interagir diretamente com o psicólogo, né? Porque quando a gente está aqui, as pessoas mandam no chat, a gente tem que ler para falar. E lá no encontro de ouvintes, a pessoa pode ela mesma dirigir a pergunta para o profissional. Então é uma dinâmica diferente. E antes disso, tem cafezinho, tem bolinho, tem pão. Então foi muito gostoso, né? No primeiro projeto a gente teve o apoio da Livraria Upstage, a gente teve apoio da JBJ Pães, a gente teve apoio da Roasting For You, então teve café com barista, a JBJ fez pizza pra gente, assou pizza na hora, teve sorteio de brinde, a Infinitum sorteou brinde, e agora a gente já tem, para esse encontro, já tem o apoio confirmado do Amor que Transforma, da Infinitum, da JBJ, a gente já tem apoio confirmado da Roasting For You, e tem mais empreendedores dialogando com a gente, tá? Então, se você aí quer participar com a gente, como a Jamile falou, né? Olha, eu faço bolo, eu posso levar o meu bolo lá? Pode, você leva o seu bolo, você dê o seu nominho lá, a gente vai dizer que aquele bolinho foi você que fez. Então, como é motiori, né? Ao mesmo tempo você compartilha com a gente divulga ali que você fez aquele bolinho ou aquele docinho gostoso, e vai ser muito massa. É um lugar de encontro também, porque ali
tem vários empreendedores, profissionais de várias áreas, não deixa de ser uma hora ali também para você trocar um cartãozinho e de repente conhecer alguém legal, e é um grupo pequeno, são 50 pessoas, então não é tão tumultuado, tem espaço para criança, estacionamento é gratuito, então é bem de boa, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Se você não segue Nabecast JP no Instagram, Facebook ou YouTube, agora é a chance, senta o dedo aí, aperta aí, segue. E segue Motiori no Spotify. Isso também é bem legal para você ouvir os episódios por lá, porque tem alguns episódios que não são gravados com vídeo, porque o convidado não quer fazer live ou o horário não dá. No Spotify a gente tem mais episódios do que no YouTube, né? No YouTube é sempre a transmissão dos bastidores de gravação e a nossa interação aqui com quem está com a gente ao vivo. Lembrando você, @Amor que Transforma Tudo, @Mamães Atípicas e Empreendedoras. E se você gostou, você volta aqui daqui 15 dias que a gente vai estar ao vivo aqui de novo. Jamile, obrigado pela visita, foi muito massa. Muito obrigada, Carlinhos. E eu também quero estender esse convite para o dia 22. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro e já fiz minha inscrição para o segundo, porque eu também quero levar o maridão, é um assunto muito importante. Que bom que você está vindo trazer esse assunto para os homens, então não percam essa oportunidade. O profissional que vai estar lá é maravilhoso também, tu sabe já. E também quero agradecer a Vanessa por acreditar e estar junto comigo nesse projeto de amor. Agradecer, eu falo que a gente tem que ser sempre grato às pessoas que nos apoiam sempre. Então, muito obrigada também, Carlinhos, que Deus nos dê saúde e abençoe a cada projeto que a gente sabe que é pro bem de muitas pessoas, com certeza. Legal, e no dia 22, quando a gente se encontrar, a gente senta e a gente combina quando é que eu vou dar o meu workshop aí para suas meninas. Por favor. Beleza? Ai, que delícia. Eu tenho o dia 1º em Toyohashi, já confirmado, já tô com a turma fechada. Eu tô negociando para ir para Guma, me convidaram para ir para Guma, a gente tá vendo se vai conseguir viabilizar isso lá em Guma. E existe a possibilidade de eu estar num evento em Caria, com um workshop durante um evento no dia 9 de março. Caria? Eu acho que é Caria, mas eu vou postar, né? Se rolar, nos próximos dias eu já aviso, então vai ser um eventos brasileiros, né? De que tem lá o food truck, tem música, tem espaço para as crianças e vai ter palestra e workshop. E me convidaram, né, para poder ser um dos profissionais que vai ministrar. E eu vou ministrar ali, se tudo der certo. O workshop vai ser dia 9 de março, é ali na região de Nagoya. Não lembro exatamente onde. Para mim, saindo daqui, que eu estou em Praia de Hamamatsu, é um pouquinho depois de Nagoya. Acho que é Caria, se eu não estiver errado. Mas eu não tenho certeza. Depois eu vou dar uma olhadinha e aviso todo mundo se der certo. Tá, gente? Ó, lembrando, vai gastar na Amazon. Gasta todo o seu dinheirinho, não tem problema. Mas compra lá pelo meu link de afiliado. Tá? Só explicando para quem nunca fez isso. A Amazon ela tem um sistema de tracking, que é tipo, ela busca, ela procura. Então, uma vez que você clica no meu link de afiliado, tudo que você comprar depois que você clicou, a Amazon entende que eu incentivei você a gastar na Amazon e ela repassa ali, 1% da compra para mim. Você não paga nada mais por isso, mas ela repassa. Você pode comprar ração para o seu cachorro, pode comprar fralda para a criança, pode comprar flor, pode comprar peça de carro, o que você quiser. Cada um tem uma taxa diferente, 0,5, 0,8, 1,1, sei lá. E eles vão passando essas moedinhas para mim. Isso é interessante, né? Vai juntando, a cada 3 meses eles me mandam um cartãozinho daqueles de gift card, né? E aí você juntando esses cartãozinhos, às vezes dá para comprar um microfone, dá para comprar um fio que tá precisando, isso é muito ótimo. Antes de finalizar, Carlinhos, posso passar só um recadinho, desculpa, da agenda do Amor que Transforma? Vai que o pessoal que está aqui no YouTube, o pessoal que vai assistir, a gente vai ter o Café Terapia. Será que eu posso passar só rapidinho? Claro. Tá, dia 16 de fevereiro a gente vai estar em Toyota, no Café Terapia. E a gente vai fazer um especial do Valentine Days, que é para o casal. Seria uma terapia para o casal. Dia 9 de março a gente vai estar em Hamamatsu. E dia 29 de março a gente vai estar em Shiga. E quem quiser mais informações, entra lá na página que a gente passa. E, gratidão. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada e muito prazer em estar aqui. Legal. Ó, meninas, lembrem, quando tiver esses eventos do Café Terapia, de me mandar mensagem.
Porque toda sexta-feira, naqueles vídeos diários que eu posto, sexta-feira é dia de dica cultural. Ah, que legal. Então, quando, tipo, por exemplo, assim, olha, semana que vem, no sábado, por exemplo, vai ter. E aí você manda antes, fala, olha, Carlinhos, já avisa aí na dica cultural que na semana que vem vai ter. Aí eu solto na sexta. Aí tem que mandar, por exemplo, no máximo até quinta, pra eu poder incluir na sexta. Porque eu vou esquecer, tá? Mas você mandando pra mim, eu lembro de colocar lá nas dicas culturais, assim, tá lá, né? Acaba indo, vai pro TikTok, vai pro Shorts, vai pro Instagram e acaba ajudando a encontrar mamães que precisam aí desse apoio. E papais também, Nossa, né? muito obrigada. Muito obrigada. Faremos isso. É nóis. E obrigada pela oferta também, tá? De estar com a gente aí, proporcionando para essas mães, né? Muito obrigada por isso também, Tamo viu? junto, a gente vai se juntando aí, um monte de gente pequenininha fica grande. Olha que poético, Verdade, que coisa isso aí. maravilhosa. Que coisa muito bom. É isso, gente. Foi bom demais, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, sayonara. Este episódio foi editado pela Nabecast.